E aí, pessoal do YouTube, aqui é Álvaro Preto para mais um dia nessa bagaceira. Estou aqui com o Igor. Ri não, cara. Ai, cara. Calma aí. Deixa esse papo Meu filho tá bem? nos erros de gravação. Meu filho tá bem? Eu tô, cara, graças a Deus. Que bom. Pronto, pode ir, pode ir. Já dei minha risada, né? Beleza, tô aqui com o Igor. Igor Cardoso, Igor Cardoso meu parceiro dos Reis. do Reis. Ele é professor de música. Vou ir perguntando algumas coisinhas. Vai ser uma troca de ideia bem tranquila agora, tá? Então, assim, ele tá não no comecinho, mas tem pouco tempo. Quantos anos você tem, Igor? De idade? É, 24. 24 anos. Eita, é a hora, é a hora. Aquela idade que o povo quer fugir, né? Então, o ponto é assim, ele ainda é jovem e ele meio que tá começando, aos primeiros anos trabalhando com música, entendeu? Então, eu vou fazer algumas perguntas sobre dificuldades, como começou, o que fazer, o que não fazer, porque mesmo tendo pouca experiência, ele tem alguma experiência e aí ele vai estar meio que, como que eu posso dizer, compartilhando isso aí. Então, a princípio, conta aí um pouco do início, tipo, onde você morava, o que te fez querer tocar, o que você tocava, se tinha instrumento, se não tinha instrumento. Dá uma resumida aí rapidão. Então, no começo eu morava aqui em Itapevi mesmo, né? Aí minha mãe veio morar aqui, aí ela conheceu meu padrasto na época. Aí ele tinha um violãozinho lá, né? Bem Isso velhinho. você se lembra o ano? Ah, acho que era. Não lembro. Você Eu tinha lembro que eu quantos tinha anos? 14 anos. Se eu 14 lembro. anos. Beleza. Tinha 14. Aí tinha um violãozinho lá, aí eu vi ele tocando. E isso, quando eu era mais jovem, eu sempre vi o pessoal tocando e tive vontade de aprender, né? Então, 10 anos atrás, 2010. Isso. Aí nunca. É. Só que nunca fui atrás de aprender, nunca tinha ninguém pra me ensinar. Aí ele me ensinou uns acordezinhos. O Tá? seu padrasto. Isso, ele me ensinou ali um ré, um dó. Certo. Aí eu fui. Aprendi algumas musiquinhas, treinei bastante no começo ali, primeiro Mas mês. você tirava, lembra algumas musiquinhas que você Sim, tocava no começo? Legião Urbana, só Legião tocava Urbana. Legião Urbana. Isso é uma Que era assim, né? Ele tinha muito aquelas revistinhas, sabe? De De cifra. cifra. Então, Sim. tudo que tinha ali, eu tentava Qualquer coisa aprender. aí tocava. Aí eu aprendi bastante por ali, né? Nesse começo. Então 2010. 2010 já tava começando a sumir essas revistinhas. Ele tinha, né? Ele tinha. Tem Mas até já- hoje. Mas já tava começando a sumir das banquinhas essa aí, porque em 2010 já tinha, tava forte Cifra Club, Isso. tava forte muitos sites assim e tal. Mas algumas pessoas a gente às vezes não tem acesso, né? É que nem eu, no meu começo também, já tinha acesso à internet, mas eu não tinha acesso à internet. Então era tipo assim, juntava dinheiro, comprava uma revista, e era aquilo ali que... No meu caso também. Não tinha internet, mas Então não no tinha caso dinheiro. você tinha 14 anos. Isso. Você lembra mais ou menos quanto tempo demorou pra você começar a tocar um pouquinho? Acho que menos de um mês eu já tava tocando. Tava tocando alguma música assim, já toquei. conseguia acompanhar mais ou menos a música. Isso. Legal. Outra perguntinha. As influências quando você começou a tocar. Tipo, você toca porque você quer tocar algo. O que você queria tocar? Assim, no começo. Tipo assim, ó, tem um violãozinho, não sei o quê. O que realmente você queria tocar? Então, no começo, eu queria comecei a tocar bem porque eu escutava muito Legião, né? Então eu queria Você tocar. gostava mesmo do... Gostava, então eu comecei a queria tocar pra tocar as músicas do Legião. Legal. Isso. Bacana. Vou fazer uma pergunta. Quanto tempo de estudo assim, de prática que você fazia por dia? Você lembra mais ou menos? Nessa época, cara. eu não- Assim, nesse começo, nesse primeiro nesse mês começo, aí. cara, eu estudava. Pode chutar mais de 8 horas. Mais. Mais. Porque eu estudava de tarde, estudava de madrugada. Eu não trabalhava, só estudava. Era entre então, estudo e prática, né? Isso. E praticar. Isso, então, ao todo assim, dava umas mais de 8 horas.
Então esse meu começo eu estudei pra caramba, bastante. Era bem pesado mesmo. Vou fazer uma pergunta. Em quanto tempo? Porque em menos de um mês você já tava tocando Legião Urbana, Isso, né? Já tocavam o quê? Umas 3, 4 músicas já? sim. Nesse começo, assim, você já... Tem gente que demora 6 meses e não toca. É. Legião Urbana, não toca essas basezinhas. Vou fazer uma pergunta. Em quanto tempo, assim que você começou a falar assim, tô tocando bem. Já. Não necessariamente estar tocando bem, mas você já sentia que você já era diferenciado, que você já tocava um pouquinho melhor que as outras pessoas. Não, ali por volta de... Geralmente quando eu tava com 14, aí quando eu passou ali uns 8 pra um ano, que eu já 8 tava... meses, um ano. Aí eu já tava mais seguro nas coisas que eu tocava. Também naquela época eu não sabia o que eram as coisas mais difíceis, então... Tipo, eu só conhecia Você aquelas tocava músicas... violão. Aquelas Você tocava bases, violão. então... Eu já tá... Tudo que eu ia pesquisar eu conseguia tocar na época, entendeu? Cifrinha Então, ali, leitura, isso. pestana, não sei o quê. Então, pra mim, eu já ritmo. tava naquela época, eu achava que eu já era muito bom, Legal. entendeu? Então isso é antes de você fazer 15. Ou já tinha feito bem 15? quase fazendo 15. Quase fazendo Isso. 15. Deixa eu fazer um... O que te fez falar assim, nossa, eu tenho que estudar isso aí agora? Aí Algum vídeo? Então, aí... Porque eu lembro que você tocava muita Metallica. Então, eu conheci uns amigos, né? Iago, uns pessoal da escola. E eles ouviam muito Metallica, né? E eu não escutava. Aí quando eu comecei a ouvir, aí eu vi um som diferente, uns bagulho pesado, eu falava, caralho. Aí eu escutei Iron Maiden, daquelas 3 guitarras assim suando, as dobras de guitarra. E aqueles riffs pesados do Metallica, assim, aí eu já comecei a ficar doido. Beleza. Aí fui atrás de aprender. Tirei bastante coisa. Mas você tirava como? De ouvido? Como que era? Então, no começo era só tablatura. Tablatura. Algumas coisas eu conseguia tirar de ouvido. Mas era tablatura como? Você baixava a tablatura? Era Guitar Pro? Era o quê? Você Nesse tempo eu baixava as tablaturas. baixava a tablatura mesmo? Eu ia na Lan House, imprimia as Você lembra o tablaturas. site que você baixava as tablaturas? Não lembro, acho que era o Ultimate Guitar, alguma coisa assim. Bem... bem lembrado. Todo Então. mundo usava esse Ultimate Então. Guitar. Baixava... Tinha as versõezinhas de tablatura, que era tipo pontilhadinhos, né? Isso, Com os numerozinhos. isso. Aí eu ia na Lan House, pesquisava, não pedia pra imprimir, ia tirar Pagava em a casa, impressão né? e ia pra casa. Ia pra casa, tirar em casa. Você ainda tem algum papel desse? Tem, Tem alguns ainda? tem. Eu ainda tenho também da minha época. Beleza. Metallica, quando você começou já a tocar uns riffs de rock, uns solinhos, algumas coisas assim, você lembra quanto tempo você fazia? Você tocava? Aí já tinha acho que um ano e 6 meses, 8 Um ano e pra 6 8, meses quase você já 2. tava tocando uns solinhos e tal. Pra quem não sabe, ele já foi meu aluno muitos tempos atrás, muitos. E ele era um aluno diferente porque normalmente, sei lá, de 20 em 20 dias às vezes eu te via. Não Eu era passava o material pra ele, ele ia pra casa, estudava, aí depois de muito tempo ele voltava com aquilo tudo pronto e trazia mais algumas dúvidas, mais algumas coisas. Então não era aquelas coisas assim, todo dia ou toda semana e tal. Às vezes passava um mês, aí ele vinha já com aquilo pronto, entendeu? Pra vocês entenderem que às vezes você precisa ter disciplina, você precisa ir lá e fazer o seu, tá? Fazer uma pergunta. Eu já sei mais ou menos como que você toca, como que tocava, quais eram as dificuldades quando eu te conheci, né? Isso. O bicho até conta aí, ele me zoou, ficava me zoando porque eu tinha cara de pagodeiro. Não, vou contar a história, lembra assim, né? Eu tocava e não conhecia assim. Geralmente, na sua região que você mora, é difícil você encontrar um guitarrista que você fala, pô, esse cara é foda. Aí você. Eu só ficava almejando os caras lá, Metallica, Os gringos. Kiko Loureiro, os caras, sabe? Top lá de linha. Aí eu nunca conheci ninguém que tocava assim aquilo que eu Na sua ouvia, frente. sabe? Na minha frente. Aí eu lembro que um dia tinha um amigo nosso chamado Daniel, né? Eu sempre ia pegar de vez em quando alguma coisinha também com ele lá.
Aí eu lembro, mas isso ainda não conhecia ele, né? Aí nisso eu lembro que eu tava lá e chegou o Álvaro, né? Você com a bandana, né? Você Com a usava uma bandana bandana ainda. preta, assim, né? Aí chegou ele assim, né? Um cabelinho coladinho assim, maior cara de pagodeiro e aquele cara que, quando você é novo, você já tem aquele preconceito. Eu sempre fui muito preconceituoso disso de outros estilos, sempre fui muito reto, assim, sabe? Rock. É o quadradinho. Isso. Ali, pô. Aí quando eu vi o cara assim, aquele cabelinho assim, eu falei, mas esse cara parece um pagodeiro, não toca nada. Na hora que esse cara tocou, aí puxou logo uma farbinha descendo do Malmsteen, eu nunca tinha ouvido, né? Na hora que eu vi aquilo, que eu vi assim, eu falei, caralho, mano. Aí eu endoidei mesmo, falei, porra, depois daquele dia, foi que eu falei, pô, eu preciso ao menos chegar ali perto, né? É diferente, né? Porque assim, eu nunca tive. Não me engrandecendo, mas eu nunca tive ninguém que tocasse o que eu tocava na época que eu não tocava. Tipo assim, um cara que executava umas coisas pesadas. Então minhas influências sempre foi externa. Nunca foi, tipo, ver um cara, assim, tocando do meu lado aquilo que eu queria tocar. Eu conheci pessoas tocando aquilo que eu queria tocar quando eu já conseguia tocar. Então já não era aquela coisa assim, nossa. Então eu lembro uma sensação que eu tive dessas assim. Eu fui num cover do Malmsteen. Eu tinha 16 anos. Fui em Osasco, zona sul de São Paulo. Zona oeste de São Paulo. Era um show cover. Aí tinha um gordinho, todo caracterizado e tal. Guitarra escalopada. Rapaz, tocaram tipo o Rising Force, o álbum inteiro. Aí sim. Cara, eu lembro que eu tinha ficado 2 meses tentando tirar a introdução e não tocava. E as paletadas, cara, aquilo ali eu falei assim, não, eu acho que deve ter sido parecido a sensação. De se olhar assim, você fala, mano. Mas mesmo assim era longe, porque eu tava vendo ele em cima do palco, então não era exatamente, Você mas não tinha a aquele sensação contato, foi né? a mesma. Sabe, de você ver, caraca. Não, mas eu vi ele no ensaio. Eu vi ele do lado porque no acorde eu tinha uma banda, eu ensaiei e essa banda ensaiou junto na mesma época. Aí eu fiquei assistindo. Eu falei, pô, posso dar uma assistida? E os caras trocavam Stratovarius. Mano, era doido. Hoje, Mas assim, apelado, né? hoje eu falo assim, não é tanto assim. É, Mas realmente. sabe, aquela coisa assim de. É 13. Que é aquela coisa que você olha assim, você já fica impressionado de primeira, né? É. Vou fazer uma pergunta. Isso eu nunca perguntei. Quando eu comecei a te dar aula, quanto tempo você estudava? Eu estudava bastante também. Nessa época ainda que você começou a me dar aula, eu não trabalhava ainda. Então ainda mantinha pelo menos umas 8 horas, de 6 a 8 por aí. Nesse horário. Pegado, né? Porque eu lembro que dessa época eu não me esqueço. Que eu estudava de tarde, tava estudando de noite nessa época. Então, Era de noite. eu não Porque eu vira e mexe, eu trabalhava. passava na frente, Isso. você tava Tava tocando violão lá na frente, né? tocando violão na frente da escola. Aí eu olhava assim, eu falei, bom, beleza. Aí eu lembro que nessa época, não trabalhava, quer dizer. Aí minha mãe saía cedo pra trabalhar. Eu lembro que eu fazia todo dia a mesma coisa. Eu acordava ali por volta de umas 9. Aí eu tinha que arrumar a casa, arrumava a casa ligeiro, o mais rápido possível. E aí ficava. Então minha mãe chegava, eu continuava até a hora de ir pra escola. Aí ia pra escola, levava o violão ainda pra tocar na escola, fazer. Às vezes cabulava uma aula ali. Cabulava na escola pra tocar violão. Não Cabulava. chega o cara a tocar 6 horas por dia. Ele fala, toquei muito pouco. Aí Bora tocar mais 4 ali na frente da escola. Aí chegava de noite, né? Voltava da escola às 11 e pouco. Aí comia alguma coisa. Aí nisso, na casa que eu morava na época, Nessa época você tinha guitarra. não tinha guitarra. Eu já tinha a vermelhinha. Mas antes disso não. Não, antes disso Então eu só você treinava estudava no violão, né? Isso, só no violão. Aí eu lembro que minha mãe, nessa época, só tinha 2 cômodos, nós morávamos. Era o quarto e a cozinha. Era aquele lá embaixo lá no. Isso, lá embaixo. Aí minha mãe dormia numa caminha, eu dormia num colchão no chão, né? Aí eu lembro que minha mãe, como ela acordava muito cedo, não podia fazer barulho. Então eu ia treinar na cozinha de noite com a guitarra desligada. Então eu ficava lá. Às vezes eu gostava muito de ver o Álvaro fazendo aquele two-hander, ficava lá, treinava aqui e ficava nisso, até dar um sono ou até minha mãe falar:
para que isso aí, moleque. Aí, Fazendo barulho, aí É. você já... aí parava, mas era sempre assim. Beleza. Feito isso, chegou num certo nível, depois parou, volta, parou, Isso, volta, mas aí foi depois. É. Né? Isso a gente tá falando o quê? De 10 anos. 10 anos parece muito tempo, mas... Dois primeiros, ele começou no rock, depois estudou um pouco, aí depois teve que parar. Uns 5 anos atrás você parou, mais ou menos, depois voltou. Voltei, Aí depois pá. ficou relaxado, Depois né? Deu uma fiquei relaxada. vagabundo, né? Fazer uma pergunta. Você lembra o primeiro trabalho remunerado com música? Pode ter sido ganhado 50 centavos, mas você lembra quando foi? E com o que foi? Que tipo de trabalho? O primeiro trabalho que eu lembro com música foi... Não precisa ser um trabalho. Tipo assim, você fez um trabalho referente à música, uma aula, você fez alguma coisa pra alguém referente à música e ganhou Então, alguma coisa pra O trás. dinheiro que eu ganhei foi com aula. Com aula. Com aula. Aula guitarra, violão. Aula de violão. Legal. R$80. Lembro até hoje. R$80. R$80. Você lembra quanto tempo faz? Você tinha quantos anos? Eu tinha 22. Então foi 2 anos atrás. Isso, Primeiro trabalho mesmo isso. de verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. O que foi a pior coisa quando você começou a dar aula? Fora o dinheiro. É isso. Fora o dinheiro. Tipo assim, do passar. Tinha alguma coisa de Então, no de começo... estranho? Vou dizer que na parte de falar e passar informação eu não tive muita dificuldade. Porque como na época eu trabalhava no Mac, eu trabalhava já treinando as pessoas. Então... Nessa época você já Isso, trabalhava já com trabalhava. o McDonald's, né? Então eu tinha saído, né? Aí eu consegui articular melhor as informações, né? Então não tive tanta dificuldade. Porém, eu acho que no começo, mesmo você conseguindo passar a informação, sempre tem aquela insegurança, sabe? E você é novo, às A vezes... pessoa não dá credibilidade achando que Exatamente. você é... Às vezes você é você é novo, criança, a pessoa aí pensa você não- que você não sabe nada, que, sabe? Você não passa aquela confiança, né? Porque você chega assim, você dá aula há quanto tempo? Você fala, comecei ontem. Aí a pessoa já... beleza. Semana que vem eu te ligo. Liga assim. Aí, que aconteceu bastante. E aí eu lembro assim que a dificuldade do começo era encontrar aluno. E você... E eu vou supor que no começo eu não era muito focado nisso, né? Era muito... Me acomodei bastante também, né? Mas aí eu procurava aqui, aí arrumei uns 2, 3, consegui manter um tempo. É tipo uns 2, 3 e para de procurar, né? Isso. E não divulga mais, não faz mais nada. Eu até lembro que na época fiz uns cartão, você me ajudou ainda, me deu 30 conto, aí juntou ele e minha mãe, aí a gente fez os cartão, entreguei. Lembro que na época entreguei alguns, ainda tem um monte ainda. É um monte. Mas entreguei bastante ainda, pô. Uhum. Alguns me chamaram, outros não, mas me ajudou Mas bastante. faz parte. Mas né? na dificuldade assim que eu lembro, era de você conseguir mesmo o aluno e manter E esse ter o aluno, né? Manter o aluno. Exato. E Essa nesse dificuldade até hoje. É. Essa dificuldade é... nesse começo eu achava muito ruim, porque tipo, às vezes pra ter o aluno eu precisava ir muito longe, entendeu? Quem não Tipo, sabe, ele trabalhou em uma escola em que era aproximadamente 8 quilômetros, mais ou menos, da onde ele mora. Então ele ia de pé. Então ele andava 8 quilômetros, dava aula para essa pessoa e voltava 8 quilômetros andando. Então assim, é um pouco pesado, entendeu? Mudando um pouquinho de assunto, vamos pensar aqui, ó. Dificuldades no ramo. Agora geral, assim. Na música. O que você acha que é a pior dificuldade em trabalhar com música? Não, a primeira dificuldade eu acho assim que o músico em si, ele não é bem reconhecido por até quem contrata o serviço dele, ele não é bem remunerado, sabe? O pessoal não dá o valor assim, aquelas 12, 8 horas que o cara se matou ali
Pra poder entregar uma coisa bem feita, vamos supor, Ele acha que é aquela hora ali, tchau. uma gravação, vamos supor, o cara vai ali tocar 1 hora, 2 horas, sabe? Uma gravação que ele vai gravar uma música, o trabalho que ele tem pra editar, a pessoa não valoriza esse trabalho que o cara teve toda uma bagagem pra aprender, pra depois colocar em prática. Não é todo mundo que vai estudar 10 anos pra ganhar Ganhar nada, né? Então exatamente. E na questão assim que o cara estuda muito, sabe? Tipo o cara que é médico, estuda pra caramba, mas naquele fim, o cara tem um recurso, fala, é médico. Agora o músico estuda pra caramba, ainda tem, às vezes o cara fala, ah, só música, cara, você não trabalha, né? Aí pensa não, dessa forma. Eu escuto isso, eu escutei isso semana passada. A menininha chegou assim, professor, você trabalha ou você só dá aula? Então, e às vezes a pessoa não leva esse trabalho tão a sério, não vê ali o esforço que a gente teve que fazer. Que às vezes, que nem quando o aluno tá aprendendo, ele tem aquela dificuldade, sabe? Mas você pensa assim, além do que a gente já aprendeu, a gente adquirir aquela paciência, aquela forma de explicar bem, a atenção. É bagagem, né? Exatamente. Que não é uma coisa que você pega de um dia para outro. É um negócio que é experiência. Eu acho assim que nessa questão do ramo musical, os músicos não são tão valorizados. Pesado. Que aí, às vezes deixa o cara meio chateado, né? O cara fala, pô, dou sangue aqui, sabe? E a pessoa não... Outra perguntinha. Hoje você trabalha com o quê? Só com música. Só com música. Dando aula. Aula de música. Isso. Você dá aula de que instrumentos? Violão, guitarra, teclado, cavaquinho, bateria e baixo. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta, que às vezes a pessoa acha, como que eu posso dizer, que ela vai estudar guitarra, é claro que vai depender do lugar, né? Que ela vai estudar guitarra e ela vai dar aula só de guitarra. Se você tivesse que dar aula só de guitarra hoje, Só de guitarra? quantos alunos de guitarra você tem hoje? Uns 3. Isso Uns na escola. Se eu for particular, Na escola. nenhum. Particular, nenhum. Nenhum. Aula de teclado, Aula de teclado. no geral. No geral? Eu tenho mais 5. Uns 5 alunos. Isso. De ukulele você toca, né? Sim. É o ukulele também. É. De ukulele eu tenho 1. Cavaco, Cavaco eu tô com uns 4. 4 de cavaco. Isso. Bateria. Bateria 1. O que mais? Violão? Violão. Violão não dá nem pra contar, o que mais tem. É o que mais tem. Violão e teclado. Então, é o que eu sempre falo. Às vezes você quer entregar uma coisa, só que aí a pessoa fala assim, ah, você dá aula de tal coisa, e você não sabe. E às vezes, para adquirir aquele conhecimento não é tão difícil, entendeu? Aí a pessoa meio que negligencia, deixa pra lá e perde. Aí fala assim, ah, não dá pra trabalhar com música, não dá pra fazer aquilo. Então, o que que acontece? Quanto mais coisa você souber, tá? Mas não é de porcamente. Você tem que ter uma noção, entendeu? Saber a música, vai ensinar o instrumento. Tipo, eu quero tocar isso aqui, beleza, ó, isso aqui, vamos estudar assim, assim, assado, tem o passo a passo, tá? Então, eu acho muito interessante sempre ter uma bagagem a mais. Sim. Porque, vamos supor, que nem você não toca cavaco avançado. Não. Mas pra pessoa chegar avançada, ela tem que passar pelo iniciante. Exato. Entendeu? E às vezes ela vai pegar uma aula de cavaco avançado com um cara com renome e vai ser uns 500 conto. Exato. Sim, entendeu? E você, às vezes, você tem um bom conhecimento, consegue tocar as músicas, sabe fazer os solos, improviso, aplicar tudo aquilo ali. E você cobra mais barato. Então, às vezes, para aquela pessoa que está iniciando, para você é um bom negócio, entendeu? Ter aula com você. Então, é bem legal isso aí. De você fazer mais do que um instrumento, né? Ou vamos supor que você toque guitarra e violão, vamos supor. Mas aí você tem que fazer o quê? Tentar tocar na noite. Você tem que dar aula. Aí você tem que tentar fazer gravação. Você tem que inventar moda para aquilo ali que você sabe ser mais coisas, né?
Porque aí você é um produto. Quanto mais produtos você tem, se você for no mercado, que o mercado só vende arroz, aquele mercado vai falir. Exatamente. Porque às vezes a pessoa quer ir lá e quer comprar feijão. Ah não, só tem arroz. Aí o cara vai comprar carne. Ah não, a gente só vende arroz. Não faz muito nexo, né? Então vamos lá. Minha barriga fez. Agora aqui. Chega, assustei. Calma, filha, calma. Daqui a pouco, calma aí. Uma dica pra quem tá começando, tá pensando assim: ah, eu quero dar aula, quero fazer alguma coisa com música, eu tava pensando em trabalhar com música. Tem alguma dica? Então, a primeira dica, que foi uma. Até você mesmo que me deu, que eu demorei muito tempo pra ter esse start, que é não ficar preso em um único instrumento. Se você pode aprender outros, você vai conseguir abranger um público maior e não vai ficar dependente só daquilo. Então, às vezes, guitarra, vamos supor, não é todo mundo que quer aprender a tocar guitarra, fazer solo. Às vezes o pessoal quer um violãozinho, às vezes tem um pessoal ali na esquina que quer um tecladinho, outro quer uma bateria. Aí você não vai dispensar aquele aluno, porque você, pô, dá pra eu atender aqui. Porque aí quando eu tinha aquele pensamento, só vou tocar guitarra e violão. Que foi a época que você mais sofreu, né? Exatamente. Que andava muito, trabalhava muito. Tinha que andar só pra ter o aluno. Então hoje em dia, já tendo mais instrumentos, tocando mais instrumentos, eu consigo oferecer um trabalho mais amplo. Então eu não preciso só viver só pensando, eu só tenho aula de guitarra. Não, às vezes aparece um cavaquinho ali, mas já é um a mais. É um que não existiria se você não tivesse. Exatamente. Essa seria a primeira dica. E a outra, cara, é estudar. Nem que você tenha pouco tempo, mas estudar bem a teoria. E sempre tem que estudar, né? Porque às vezes o aluno chega assim: professor, como que eu faço isso? Eu vi isso aqui fazendo na música assim, assim, assado. Aí você sabe aquilo ali, mas você não tem certeza se você consegue explicar. Exatamente. Aí você tem que sempre aprimorar. É uma coisa constante. Ninguém nasce com todo o conhecimento, né? Eu acho assim que o cara entender bem a questão da teoria, explicar bem é um negócio legal, porque é a coisa mais comum você ter os alunos que perguntam isso aqui. Às vezes o aluno, ele não mal sabe fazer um dó, mas na hora de falar e perguntar coisas... Ele sabe perguntar as coisas. Perguntar tudo. Mesmo que ele não entenda, você deixa uma mas coisa decorou bem clara os nomes ele, e sabe perguntar. O que é isso? Aí Exato. A pessoa quebra as pernas. Mesmo que ele não entenda, explica ali. Uma coisa mais resumida, porque também se ele não entende, não adianta. Que aí ele não vai entender. Você entrar no assunto inteiro, né? Mas explica aí ali se ele resumido, não entender, você fala assim, ó. Então a gente joga. Você explica ali mais ou menos, ele vai sentir que, pô, não tô nessa vibe ainda. É, porque tem esse ponto também, né? O aluno ele tem que ter essa sensação que meu professor sabe. Exato. Tipo, o que é tal coisa? Aí a pessoa, não, vamos estudar isso aqui. Às vezes pode dar a sensação que, tipo, o cara não sabe e tá fugindo do assunto. Não, isso aí é assim, assim, assado. O aluno mesmo vai falar, depois não é ver isso aí, né? Depois não é ver, joga pra frente. Eu acho assim, a maioria, todos os assuntos que você puder saber, estudar, teoria, tenta pegar, porque sempre você vai precisar. Vai explicar até pra passar. Nem que seja o mínimo daquele assunto, mas conheça isso. E outra coisa, assim, que é uma dica, que outra coisa que eu demorei muito pra pegar, porque eu era muito reto assim, né? Pode continuar. Era o quê? Outros estilos. Ser mais eclético, né? Exatamente. Porque eu tinha aquele pensamento rock, então também só vou atender quem toca rock? Não. Aí lascou. Aí chegou... Porque aí se você sabe tocar violão, aí você não dispensa quem toca na igreja. Exato. Você dispensa quem toca sertanejo, você dispensa quem toca reggae, aí lascou. Então, quem toca samba, essas coisas. Então, uma coisa que eu demorei um tempo, mas, enfim, entrou na cabeça que eu tinha que ser mais eclético, saber vários estilos diferentes, porque pra eu poder atender mais alunos. Hoje em dia, se eu fosse ficar só no rock, eu não ia atender ninguém. Que a maioria dos alunos são evangélicos, outros gostam de sertanejo, mas que gostam de rock, chegam assim e falam, eu quero tocar um Metallica. Quase nenhum. Zero. Sabe assim? Acho que eu tenho um aluno. Pra falar que eu não tenho, eu tenho um que nem gosta de metal, eu gosto de Nirvana.
E não, né? É. E tipo, se não fosse essa questão de, pô, vou parar de andar em linha reta, vou olhar um pouquinho pro lado, olhar pra cima e ver ali um sambinha, um pagode, um forró, um sertanejo. Aí, hoje em dia, eu chego ali, ó, faço uma batidona de sertanejo, o aluno já, pô, com aqueles abafadinhos, negócio, fala, pô, Legal. faço um solinho, As toca um maneirinhas, samba, né? isso, toca um samba, o caba já fala, pô, esse professor é bem eclético. Porque o caba às vezes fica ali só no... É que o cara chega, quer tocar samba. Aí você vai lá, não, vamos fazer isso aqui, ó. Você tem que... Aí o cara, beleza. Você tem que trabalhar de acordo com... Se o cara já pagou um mês, esse mês ele vai fazer. Isso. Pode ser que ele se interesse pelo que você tá passando, ou no próximo mês ele tchau. Vai embora. Porque se o aluno paga, você tem que trabalhar de acordo com o gosto dele. Vai passando o gosto, porém sempre tentando introduzir A alguma não coisa diferente. ser que o gosto dele seja tipo um funk ostentação. Aí Vai falar, meu querido, filho, você quer tocar violão? Você tem certeza? Vai falar, meu querido, tchau, obrigado. Até a próxima. Ó, vamos aprender um funk assim, ó. Primeiro você faz assim, ó. Isso. Agora, ó. Tchá. Aí você faz tchu, tchá, tchu, tchá, tchu, tchá. Pronto, você aprendeu a fazer. Você pega o violão e manda ele bater, né? É, e pronto. Já era. Não precisa mais nada. Fala qualquer safadeza aí que sua mãe tá brava e fala e pronto. Aí agora já. Mais alguma coisa? E a outra assim, ó, que eu tô falando assim por experiência, mesmo que eu já teve uns anos aí que eu fiquei muito desmotivado, sabe? Que é uma coisa do músico mesmo, de acaba se desmotivando com as coisas. Mas porém, eu vou ser sincero, eu sempre tive um amigo, que é esse cara aqui, ó, que mesmo eu estando desmotivado, cara, ele me ajudou. Até na época que eu fiquei sem trabalhar, ele me ajudava. E sempre me dando conselho, porque eu sempre fui um cara muito cabeça dura. Eu não gosto de ouvir. Até hoje eu não gosto de ouvir nada. Ouvir os outros falando assim. Vai pra Sempre merda, tem mano. um Cuida da sua pensamento. vida. Eu lembro, pra você ver, ele falava, ó, é legal você pegar um teclado. Quando eu era mais novo, eu falei, um diabo de teclado, não quero saber de teclado. Toca uma bateria. Não. Guitarra. Não que seja o básico, né? É. Um pouquinho, só pra você ter uma noção. Então eu acho assim que vai ficando difícil. Às vezes você chega num ponto assim que você pensa, pô, isso aqui não é. Tanto que eu já pensei em parar e caçar emprego registrado, não sei o quê, e sabe? Mas no fim, quando você vai caminhando de pouquinho, vai melhorando ali, sabe? E o legal, no meu caso, é quando você tem um amigo assim que você pode contar que o cara te dá um conselho. Porque às vezes você tem uns amigos que só estão lá pra Não, larga gastar essa porra, dinheiro, mano. Larga essa porra, gastar velho. seu dinheiro, encher a bunda de cachaça, não sei o quê. E às vezes você tem que dar valor naquele amigo que te dá um bom conselho. Não que você não precisa ter os cachaceiros. Isso, claro. Tem que ter uma, Que te dá aquele um equilíbrio, conselho né? assim, ó. Tenta aqui, tenta mais um pouquinho, você tá começando. E conta a experiência dele. Ele fala, ó, ele fala pra mim, eu comecei, fiquei uns 3 anos aí sofrendo, tomou uns calotes também. E ele contava a experiência dele pra mim, me dava os conselhos de acordo com o que ele já tinha absorvido. Mesmo sendo cabeça dura, devagarzinho, eu fui tentando aplicar, tentando entrar mais ou menos. Tanto que esse cara já me deu aula de educação financeira, cara. Eu aprendi a não gastar com esse cara. Que eu era assim, eu recebia, vamos gastar. E tchau. Vamos gastar. Hoje em dia, vou dizer que eu não gasto, eu gasto. Porém, eu já penso assim, pô, eu preciso disso agora? Tudo que eu vou comprar... Tem certeza, né, que precisa? Tudo que eu vou comprar, eu já penso se aquilo vai durar a longo prazo. Então já, pô, vou tirar R$100 pra aquilo. Já, pô, preciso disso aqui? Não. Então Porque deixa R$100 aqui, R$100 ali, É. 50 aqui, 100 ali, não sei o que. Daqui a pouco tem 1.000, 2.000, 3.000 e foi embora. Então, às vezes você tem um bom amigo que te dá passa uma experiência, é legal porque você absorve aquele conhecimento e aquilo te ajuda a melhorar em várias coisas. No meu caso... Não quer dizer que você não vai dar cabeçada. Porém, você vai dar uma cabeçada e falar assim, era isso. Ah, beleza. Mas pelo menos eu já tenho uma noção. Porque às vezes você precisa dessas cabeçadas mesmo pra você... Pra ter certeza você que falar, pô, realmente não dá certo. caramba, né? Aí, além dessas coisas que eu peguei, várias dicas com ele, aula, conselhos, cara, é muita coisa pra dizer.
conselhos com ele e me perdi no que eu tava falando. Não, em termos é isso aí, entendeu? Já esqueci. Escuta Não, quem tem um pouco mais de experiência, Exato. entendeu? Não precisa absorver tudo, mas escuta a pessoa e fala assim, cara, essa pessoa já trabalha com isso há um tempo. Então alguma coisa que ela tá falando tem algum sentido. É que nem também quando a gente escuta o Reginaldo já tá há muito mais tempo que a gente, nós dois juntos. Então mesmo que tenha divergências, tipo assim, pô, eu não concordo com isso, não concordo com isso, eu trabalharia assim, só que você pensa assim, não, tá dando certo há 20 e poucos anos. Né? Exato. Tem quase 30 anos dando certo. Então assim, beleza, alguma coisa tem de bom, alguma coisa tá funcionando. Né? Então é sempre essa coisa de escuta alguém que tem mais experiência, pega o que você tem, faz uma soma e fala assim, vamos tentar pelo menos traçar um meio do caminho, né? Bom, eu vou ficar por aqui, porque eu tá com pouca bateria, já tá quase desligando o celular. Esse é meu parceiro, agora já é 11h11. Amanhã, que hora que a gente tá na escola? Tá 8, né? Da manhã. Então, ó, já foi meu aluno, hoje a gente trabalha junto, tá? Então, tipo, às vezes ele atende aqui comigo, ou atende na escola, e a gente faz é meio que uma... Olha que eu pensava que ele era o pagodeiro, que eu falava, eu vou prender a desgraça desse cabra. Hoje eu quase moro aqui com a família dele. Já tá quase morando aqui. Vira e mexe, eu chego aqui assim, ele tá debaixo de algum do teclado aqui. Ele, eu tô aqui. Bom, vou ficando por aqui. Dá um comentário aí, compartilha, não compartilha, dá gostei, não gostei, gostinha, não gostinha. Gostinha, né? Valeu, meu parceiro. Agora a gente vai comer o negócio, descansar, tomar um banho, porque amanhã de manhã é trampo, meu querido. Ripa na chuli. Xerepe, pá, xerobabau. Até a próxima. Falou!